Oi, gente, tudo bem? Hoje eu decidi iniciar os estudos de prótese parcial removível e a primeira aula é a da professora Renata. Esse estudo é baseado na aula da professora Renata. Bom, com relação à prótese parcial removível, é uma restauração protética que repõe dentes e repõe estruturas associadas a um arco, que é parcialmente desdentado, podendo ser removida e inserida pelo paciente sempre que desejar. Então, a prótese parcial removível, ela é colocada em uma arcada em que o paciente já possui alguns dentes remanescentes e algumas áreas anodônticas. Então, reposição de tecidos por elementos artificiais, substituição de um ou mais dentes e estruturas associadas, e pode ser inserida e removida. Sempre ao longo da história havia necessidade de reposição dos dentes, sendo que antigamente era utilizado dentes de animais, estruturas das mais variadas formas, mas sem a preocupação estética. E atualmente a presença de dentes é indispensável, assim como a estética dos aparelhos protéticos, como a cor, a ausência de metais, por exemplo. E qual é o papel da PPR? Qual o papel ela ocupa na reabilitação oral? Então, apesar da prótese parcial removível não ter um aspecto estético tão favorável, ela pode ser uma alternativa, como por exemplo, a um paciente que não pode colocar implantes, seja por condições anatômicas, fisiológicas ou mesmo financeiras. E ela tem o seu papel, então, nos aspectos sociais, econômicos, técnicos e biológicos. Além disso, se não for realizada, se essa prótese for feita assim, de qualquer jeito, ela vai ficar desconfortável, a estética não vai ficar favorável, sendo que em algumas regiões, principalmente na região anterior, isso é muito visível. Então, ela não terá estética e ela trará riscos aos pacientes. Então, a PPR no contexto social, antigamente, era visível a presença de muitos jovens e poucos idosos. Diferente dos dias atuais, essa população demonstrou estar cada vez mais ativa e saudável, porque teve uma melhora na qualidade de vida, mais acesso à informação, higiene bucal. Então, hoje, dentes são preservados, havendo uma diminuição do uso de próteses totais e maior indicação das próteses parciais ou fixas. Opa. Aqui, então, a tendência mundial, então, com mais informação, diminui o número de cáries, aumenta o número de dentes preservados, então aumento da população idosa que tem qualidade de vida, menor indicação de prótese total, devido à presença de dentes na boca, maior indicação de prótese parcial removível, por conta da presença de dentes remanescentes, que em alguns casos podem ser mantidos na boca. Então, objetivos da reabilitação protética é função e estética. Então, preservar dentes e estruturas remanescentes, isso é muito importante. Então, o objetivo da reabilitação protética, preservar dentes e preservar estruturas remanescentes. Restaurar a função mastigatória, distribuir a carga mastigatória, melhorar estética, fonética e qualidade de vida e o bem-estar do paciente. Então, a prótese parcial removível sem planejamento, dificilmente conseguiremos atingir esses objetivos. E uma coisa importante, para a gente considerar uma reabilitação protética com uma prótese parcial removível, essa prótese parcial removível, ela é bilateral, ela tem que ter os componentes bilaterais para ter uma estabilidade. Perda de função do sistema mastigatório. Por que o paciente vem para prótese parcial removível? Ele vem porque ele teve perdas dentais por conta de doença periodontal, por conta de cárie, por conta de desgaste dos dentes, má oclusão, por conta de trauma. E lembrando que o primeiro molar é o dente com maior índice de perda, porque é um dos primeiros dentes que surgem na cavidade bucal e
é uma fase ainda jovem, ainda criança, que pode ser que a escovação, que os cuidados com a higiene não estão tão adequados. Então, geralmente é o primeiro dente que fica cariado, o primeiro dente que é perdido e no seu desenvolvimento, o segundo molar e o terceiro acabam migrando, né, para suprir a presença desse primeiro dente. Então, doença periodontal, cárie, desgaste dos dentes, má oclusão e trauma são as principais causas que levam os pacientes a procurarem para realizar uma prótese parcial removível. Aqui, então, algumas sequelas do desdentamento parcial. Essa aqui a gente tem marcada e vamos supor que nós tenhamos a perda desse dente. O que vai acontecer? Aqui a gente já consegue ver esse molar superior, que é o dente antagonista. A gente já consegue ver uma modificação de posição desse molar adjacente e também desse premolar, levemente. Com as sequelas da perda do desdentamento parcial é que pode haver uma inclinação, uma migração e rotação dos dentes adjacentes, extrusão do dente antagonista, mesialização, né, distalização desses dentes, perda da dimensão vertical de oclusão, redução do rebordo residual, alterações estéticas, perda da eficiência mastigatória, perda de suporte dos dentes e disfunção da ATM e alterações na fala. Essas são algumas características relacionadas às sequelas do desdentamento parcial. Aqui são algumas fotos ilustrativas, então, aqui é um desenho. Então, os dentes adjacentes tendem a mesializar, distalizar, e o dente antagonista tende a ocorrer uma extrusão. Aqui a gente consegue ver bem essa extrusão, mas também, se a gente for pensar na dimensão vertical de oclusão, quanto ela foi reduzida, né? Inclusive porque tem a perda de dentes nessa região posterior e aqui na região anterior. Aqui a gente consegue perceber isso também. Todas essas fotos elas vão exemplificar o aspecto estético comprometido, o aspecto da fala comprometido, né? Mesialização, distalização dos dentes, movimentos aqui rotatórios do dente adjacente, disfunção da ATM, porque nesse caso aqui, uma perda dental, o dente mesializou, começa a ter um contato prematuro, desvio de mandíbula. Então, olha quantos efeitos negativos a gente tem para a perda de 1, 2, 3 dentes, né? Pode parecer pouco? Pode, mas causa efeitos muito importantes no paciente. Então, em algumas situações, pode-se usar um recuperador de espaço. Aqui são algumas informações extras que foram faladas durante a aula. Então, em algumas situações, pode usar um recuperador de espaço antes de ser colocada a prótese parcial removível. Mas, em alguns casos, a rotação dentária é tão grande que o espaço anodôntico deixa de existir e fica difícil e limitado retornar o dente ao local inicial. No planejamento, a gente sempre tem que incluir os modelos no articulador, porque qual a importância de utilizar arco facial, de articulador? Porque a gente consegue saber uma posição espacial da maxila com relação ao crânio, né? Então, isso é muito importante. Para quê? Estabelecer dimensão vertical, né? Ver a máxima intercuspidação do paciente, mas a gente monta geralmente não em máxima intercuspidação. E no planejamento, então, incluir no articulador, porque no caso da PPR devem ser colocadas estruturas metálicas, dentes, resina acrílica e tem que ter um espaço adequado para inserir aquelas estruturas. Quando temos a perda dental por doença periodontal, a perda não só o dente, mas também do rebordo em altura.
E isso é muito importante porque nesse caso o paciente não precisa só de dente, sim, ele precisa de estruturas como, por exemplo, o osso perdido, para ter, por exemplo, uma estabilidade daquela prótese. Lembrando que quando a gente tem essa reabsorção, às vezes não é só fazer a substituição de dentes, mas sim colocar uma prótese que tenha ali um efeito com uma gengiva, né, para suprir aquela perda. Pacientes que tiveram perda dos dentes anteriores perdem o rebordo anterior e com isso ficam sem suporte labial, de modo que se eu desenvolver apenas dentes, eu não consigo ter uma reabilitação completa. Então, às vezes eu tenho que muitas vezes nos pacientes parcialmente desdentados, ocorre então a redução do rebordo residual. Aqui a gente consegue perceber um pouco isso, né? Especialmente em indivíduos mais idosos, a perda da eficiência mastigatória afeta a qualidade nutricional, porque ele vai passar a se alimentar com alimentos mais moles, com alimentos macios, e isso a gente encontra mais nos carboidratos. Quando o paciente perde todos os dentes posteriores, ocorre apenas o contato dos anteriores, levando a uma sobrecarga oclusal, que posteriormente gera perda de suporte ósseo. Vamos ver se tem alguma imagem aqui que mostra isso. Tem essa foto, mas a gente não consegue ver muito bem. Uma coisa importante a se considerar é que quando há mesialização, na verdade eu mostrei uma foto errada. Quando a gente tem a perda dos posteriores, aí tem essa sobrecarga anterior. Uma coisa importante a considerar é que quando ocorre a mesialização de um elemento, ele passa a ter uma relação oclusal com o dente antagonista, podendo ter interferências na oclusão. Esse processo, na maioria das vezes, ocorre de forma inconsciente, sendo que o sistema estomatognático ele vai se adaptar, a mandíbula vai buscar opções confortáveis, favoráveis para conseguir ocluir, para conseguir mastigar. E com isso, favorece o desenvolvimento de disfunções temporomandibulares. O ideal seria que toda perda dental fosse restaurada de forma imediata, para que não tenha todo esse desarranjo do sistema estomatognático. Com relação aos sistemas da prótese parcial removível. Então, os sistemas eles são separados de uma forma didática, mas todos trabalham ao mesmo tempo de forma interligada. Então, existem os sistemas de retenção, de conexão, de suporte, de estabilização, de cela e de dentes artificiais. Aqui eu coloquei uma foto ilustrativa de uma prótese parcial removível em que a gente tem alguns componentes. Então, a base, cela, o dente artificial, conector menor, conector maior, retentor direto e o apoio. Mas a gente vai falar melhor das características ao longo dessas partes ao longo do nosso estudo. E a contenção da prótese ela é feita por elementos coronários, os grampos. Com relação à retenção, para não ocorrer deslocamento da prótese quando o paciente comer algo pegajoso, a gente tem que ter os grampos ou os chamados encaixes, attachments. São elementos que ficam muitas vezes aparentes, havendo em alguns casos que dá para esconder, principalmente se for um dente posterior, a depender, né, do dente que foi perdido. E com relação à classificação quanto aos meios de retenção. Então, a prótese parcial removível convencional ou retida a grampo é a prótese que a gente faz, e existe a prótese que é retida a encaixes ou attachments. E nesse caso, necessidade de uma associação com a prótese fixa. Aqui eu coloquei a foto, então, de uma prótese com grampo, retida com grampo, e aqui uma prótese retida com encaixes ou attachments. Com relação à classificação, quanto ao tipo de suporte, essa prótese ela pode ser dento suportada ou dento muco suportada.
Ela é dentosuportada quando a perda dental ocorreu entre dentes. E com isso, o seu suporte, ela vai ocorrer nos dentes adjacentes. Então, ela é dentosuportada, suportada por dentes. No caso da prótese dento-muco-suportada, é numa região anodôntica, por exemplo, principalmente na parte posterior do rebordo, em que a gente tem apenas os dentes adjacentes na parte anterior, mas depois a gente tem só o rebordo residual ali, só o osso e a mucosa cobrindo. Então, ela é dento e ela é muco suportada. Dento suportada, dento suportada. A gente tem a presença de um dente aqui e dento muco suportada, porque não tem a presença nesse caso, olha, é considerada dento muco suportada porque o espaço anodôntico é muito, muito superior com relação a esses dentes presentes aqui, tá? As próteses dentes suportadas podem ser trocadas pela prótese fixa, né? Se a gente for pensar, posso colocar uma prótese parcial aqui, removível? Posso, mas eu também, em alguns casos, tenho a possibilidade de fazer a prótese fixa. Só que o que a gente tem que pensar? Para fazer uma prótese fixa, a gente tem que desgastar tanto esse dente quanto esse dente, né? Então, com esses desgastes dentais, mais a inclusão, a cimentação da prótese, a gente tem que levar isso em consideração. Será que o paciente quer isso? Então, a gente tem que oferecer essas possibilidades. E a prótese parcial removível, ela tem a característica de ser reversível. Então, o preparo que a gente vai fazer no dente, ele é muito pequeno e é a nível de esmalte para fazer a retenção do grampo. Na terceira foto, acima à direita, existe um suporte mucoso, então, muito maior do que o suporte dental, sendo nesse caso chamada de dento muco suportado, tá? Com relação às indicações da prótese parcial removível, então, elas podem extremidades livres ou unibilaterais, então na região posterior, onde não tem a presença de dentes, espaços protéticos amplos, por exemplo, uma área anodôntica grande, perda excessiva do tecido ósseo, então com necessidade de repor dentes, de repor osso, paciente que perde o seu suporte labial, em prótese bucomaxilofacial, como protetoras durante a osseointegração, então ela pode ser uma prótese provisória quando o paciente vai posteriormente fazer a colocação de implantes, necessidade de reposição imediata de dentes anteriores perdidos, pequenas movimentações ortodônticas, como prótese imediata, em prótese provisória ou guia de reabilitação, então são confeccionadas em acrílico e em estruturas metálicas e a sua retenção é com fios ortodônticos. E algumas outras indicações são pacientes com problemas físicos, emocionais, que precisam de uma confecção rápida, pacientes jovens e fatores econômicos. Aqui são algumas outras fotos também. E com relação às contraindicações da prótese parcial removível, essas contraindicações são não absolutas. Então, quando que eu não vou colocar numa prótese parcial no meu paciente removível? É em todos os casos? Não. Então, pacientes que têm problemas motores, mas são todos esses pacientes? Então, assim, a gente tem que avaliar caso a caso, mas aqui são algumas contraindicações. Então, problemas motores, problemas mentais, paciente com uma pobre higiene bucal. Na verdade, essa contraindica qualquer prótese, mas pode ser contornado se a gente conseguir motivar a colaboração do paciente. Mas quanto mais velho é o paciente, mais difícil isso é. E pacientes que nunca podem utilizar prótese parcial removível são os que possuem crises convulsivas, né, epilepsia. Aqui é um caso de uma PPR que foi engolida por um paciente. Então, são alguns fatores a gente levar em consideração, tá? Algumas não absolutas e
no caso de epilepsia, não podem nunca receber esse tipo de prótese, tá? Razões de falhas com a prótese parcial removível. Então, as próteses são uma tentativa para repor os dentes, mas elas têm as suas limitações. Então, tô machucando, não tô conseguindo comer direito, não tá parando na parte de baixo. Então, a prótese parcial ela é campeã nas reclamações. E o grampo por si só, ele não é capaz de estragar o dente remanescente, tá? O que acontece é que em dentes e próteses ocorre a adesão de biofilme e isso vai favorecer o desenvolvimento de cárie que vai estar afetando aqueles dentes remanescentes. Então, o diagnóstico incorreto também é um fator relacionado à falha devido planejamento incorreto, preparo inadequado do sistema de suporte e falhas de comunicação. Então, tem que ter uma comunicação dentista-paciente, dentista-laboratório de prótese, tá? Então, razões de falhas. Próteses que estão machucando, que não tem retenção, e isso está muito relacionado ao diagnóstico incorreto, com planejamento, preparo, falhas de comunicação, inclusive mostrando as limitações dessa prótese para o paciente. E outra razão de falhas, a presença de cárie, devido à adesão do biofilme nessas próteses, e o diagnóstico incorreto que a gente já falou. Com relação à prótese parcial removível e à prótese parcial fixa. A prótese parcial fixa, ela é muito parecida com a dentição natural, porque ela não tem elementos que são externos, como, por exemplo, o metal, o grampo. Então, ela possui uma condição estética que é favorável. A prótese parcial removível, ela pode repor dentes, pode repor tecidos de suporte, tecidos perdidos. Ela também pode ser usada, então, para tecidos moles, na área de tecidos moles, para fazer um suporte, além dos dentes remanescentes. A prótese parcial removível pode facilitar a manutenção da higiene oral pelo paciente. Pode ser desenhada para esplintar, para estabilizar dentes pilares com suporte reduzido e prever a sua perda. E prótese pode ser desenhada para distribuir as cargas de mastigação sobre várias áreas de suporte e para múltiplos dentes de suporte. Aqui, então, uma prótese parcial removível e aqui uma prótese fixa. A prótese parcial removível e prótese total, então, sempre que puder, é ideal que a gente mantenha dentes na boca. A manutenção dos dentes preserva o osso alveolar, especialmente em pacientes jovens. A prótese removível mandibular geralmente é mais estável e funcional do que uma prótese total e também facilita a aceitação pelo paciente. Então, a retenção da prótese removível, ela tem ajuda dos dentes e a prótese total, ela tem apenas aquele rebordo para manter em posição, né? E se a gente fala, por exemplo, de um rebordo reabsorvido, essa retenção, suporte e estabilidade vão estar prejudicados. Com relação às vantagens da prótese parcial removível, então, custo-benefício, pouco desgaste do dente, isso é considerado, né, uma reversibilidade, porque se é ao nível de esmalte, então não afeta tanto estrutura como a prótese fixa. Fácil manutenção quando comparada a outros tipos de prótese, menor tempo para realização e versatilidade. Nesse momento, eu já vou entrar nessa outra parte do nosso estudo, que é sobre a classificação de arcadas, que é sobre uma outra parte também relacionada à prótese removível. Então, classificação das arcadas parcialmente desdentadas. Por que a gente tem que classificar uma arcada? Porque a gente tem que saber qual vai ser o desenho da minha prótese removível. Então, com isso a gente consegue simplificar a comunicação do profissional da área, tá? Dos profissionais. Então, principalmente a nossa relação com o protético. Requisitos de um sistema de classificação. Então, ele deve permitir rápida visualização do tipo de arco,
permitir a diferenciação de uma prótese removível dento suportada e dento muco suportada. Então, de cara, quando a gente abre a boca do paciente, a gente já consegue ver. Aquele paciente precisa de uma prótese dento suportada, de uma prótese dento muco suportada. Lembrando que em alguns casos a gente faz um modelo de estudo, a gente tem que avaliar a condição do paciente e em alguns casos ele pode precisar de alguma cirurgia, como por exemplo extração de algum dente, extração de alguma prótese sobre implante que esteja em movimentação. Deve servir de guia, então, para o desenho da prótese parcial removível e é universalmente aceita, né? Deve ser universalmente aceita. Com relação à classificação dos arcos parcialmente desdentados. Então, a gente tem a classificação de Kennedy, que é a mais aceita no mundo, e ela leva em consideração a quantidade de espaços. Então, quando a gente for analisar as arcadas, a gente avalia a quantidade de espaços. Base topográfica, então a relação entre espaços protéticos e dentes remanescentes, é a mais utilizada, ela não leva em consideração o número de dentes remanescentes e nem o tamanho, a dimensão dos espaços desdentados, tá? Ela leva em consideração a quantidade de espaços. Aqui a gente tem classe 1, classificação de Kennedy, classe 1, dento muco suportada, mas nesse caso o arco ele é parcialmente desdentado com áreas edêntulas bilaterais posteriores aos dentes remanescentes. Classe 2, dento muco suportada, ela é a mesma coisa da classe 1, mas ela é unilateral. A classe 1 é bilateral, a classe 2 é unilateral. Então, um arco parcialmente desdentado com uma área edêntula unilateral posterior aos dentes remanescentes. Então, isso é muito importante. Classe 1 e classe 2 são praticamente a mesma coisa, mas uma é um espaço anodôntico bilateral, a outra é unilateral e ambas relacionadas à parte posterior. Na classe 3, a gente já tem um arco parcialmente desdentado com área edêntula intercalada com pilares anteriores e posteriores. Então, no caso da classe 3, é um caso em que a gente consegue optar por uma fixa ou por uma PPR. Então, ela é dento suportada, o arco parcialmente desdentado e possui dentes adjacentes. Classe 4 é um arco parcialmente desdentado com área edêntula anterior cruzando a linha média. Se eu tenho, por exemplo, dentes centrais, eu acho que tem uma foto mostrando isso. Se eu tenho um dente central aqui e, por exemplo, essa parte ficou desdentada, isso já não é uma classe 4, né? Dependendo da situação, é uma classe 3, mas se envolve a linha média, se o desdentamento está presente na linha média, então a gente considera como uma classe 4 e ela é dento suportada. Regras de Applegate para a classificação de Kennedy. Então, a classificação do arco deve ser realizada após o planejamento do caso. Por quê? Logo que o paciente chega, a gente tem que fazer um modelo de estudo de como ele chegou, avaliar a condição clínica e ver o que precisa ser feito, para depois continuar a fazer, de fato, o planejamento do caso a partir do modelo de trabalho, né? Após a condição que já está resolvida, que é, por exemplo, uma extração, e aí a gente vai planejar. Então, nesse caso, o terceiro molar perdido, eles não serão repostos e eles não entram na classificação, tá? Então, terceiros molares perdidos, a gente não vai colocar uma prótese aqui, tá? Terceiros molares perdidos e usados como pilares, aí sim eles entram na classificação, tá? Segundos molares que não serão repostos, não entram na classificação.
Então, nesse caso aqui, se o desdentamento, se a área dentada vai até o primeiro molar e a partir do segundo molar já não existe estrutura, a gente não vai repor, tá? Isso é uma coisa semelhante a esse caso do terceiro molar perdido. Então, terceiro molar retido, terceiro molar perdido não é reposto. Segundo molar também não, quando eles são os últimos do arco. Terceiros molares presentes, eles podem ser usados como pilares para nesse caso, por exemplo. Mas se esse dente, se esse terceiro molar possui uma condição desfavorável, por exemplo, uma cárie, doença periodontal, em alguns casos a gente pensa em fazer a extração e colocar uma prótese dento-muco suportada. Mas se ele está presente, se ele está rígido, ele pode sim ser usado e entrar nessa classificação. Quando no mesmo arco facial desdentado ocorrem áreas edêntulas adicionais, a área mais posterior governa a classificação, exceto a área dos terceiros molares. Então, nesse caso, o que a gente tem aqui? Se aqui tivesse um dente, isso aqui seria considerado o quê? Uma classe 4. Mas, se eu tenho a perda de um dente aqui atrás, a parte posterior do arco, se eu tenho a perda da parte posterior, isso já vai mudar a minha classificação. Porque eu tenho que priorizar, eu tenho que levar em consideração a região posterior. Então, a classe 3, ela vai sobrepor a classe 4, que está aqui. Tá? A gente, não que vai sobrepor, mas é que a gente considera que se eu tenho uma região anodôntica posterior, a gente vai basear a nossa classificação nela, tá? Áreas de desdentamento adicionais, aquela que determina a classificação, são determinadas como modificadas de classe e são indicadas por seu número. Então, essa aqui é uma classe 3, modificação 1. Opa, só um minuto que eu vou colocar o meu computador para carregar. Bom, então, se eu tenho aqui. Bom, eu tenho aqui então, se for considerar esse espaço anodôntico na região anterior envolvendo a linha média, e eu tenho um desdentamento na região posterior com dentes adjacentes. É uma classe 4? Não. Por quê? Se eu tivesse dente aqui e aqui, seria uma classe 4. Mas eu tenho a ausência de um dente nessa região, então essa classificação do arco é classe 3. E por que modificação 1? Porque além dessa classe 3, eu tenho mais uma área desdentada, tá? É importante lembrar que é assim, não é a quantidade total, é a quantidade além daquele que a gente acabou de referenciar na classe. Então, classe 3, por conta dessa área, modificação 1, porque eu tenho uma área além dessa, desdentada. A extensão das áreas de modificação não importa, sendo o fator determinante apenas o seu número. Então, não esquecer que a classificação de Kennedy, ela não leva em consideração o número de dentes perdidos, né? Ela leva em consideração a quantidade de áreas perdidas. Ó, lembra que a gente falou aqui, ó? Vou subir, só pra gente relembrar. Classificação de Kennedy, ela leva em consideração a quantidade de espaços. Não leva em consideração dentes, número de dentes e nem a dimensão dos espaços. Nesse caso, então, eu tenho essa situação
que é um desdentamento na região anterior, não envolvendo linha média, e é uma classe 3, né? Mas aqui eu também tenho uma região com perda de elemento dental e também é uma classe 3. Mas eu vou fazer a minha classificação baseada em qual? Nessa, baseada na região posterior. É a região posterior que vai guiar a minha classificação. Então, na área posterior, você tem uma classe 3, a classe 3 é baseada nessa região. Então, classe 3, modificação 1, porque eu tenho, além dessa, apenas um espaço anodôntico. Nesse caso, a gente tem um desdentamento na região, a gente considera na região anterior também, e na região posterior. Essa daqui, ela tá mais posterior que essa. Então, ela é uma classe 3, baseada nesse espaço, e modificação 1, porque é um espaço anodôntico além desse. Nesse caso aqui, eu tenho um desdentamento, então, na região anterior envolvendo a linha média, eu tenho um desdentamento nessa região anterior, que pode ser considerado uma classe 3, né, se a gente for ver, mas se parasse aqui, ia ser baseado nisso. Mas eu tenho desdentamento nessas regiões. Então, o que vai guiar a minha classificação? A região posterior, que é uma classe 3. E por que modificação 3? Porque além dela, eu tenho mais 3 espaços anodônticos. Classificação apenas em classes 1, 2 e 3, então elas podem ter as suas modificações, dependendo da quantidade de espaços, e qualquer modificação adicional, aquela que caracteriza um arco classe 4, será posterior. Então, a única vez que a gente vai falar que aquele arco é de classe 4 é só quando eu tiver todos os meus dentes posteriores e a minha região anterior anodôntica. É só quando eu tiver essa parte sem dente. Se eu já tiver um dente lá atrás perdido, a classificação já não é mais 4, né? É 3, é 2, é 1. Então, o que vai determinar é a região posterior. Nesse caso, então, classe 3, modificação 1, que é o exemplo que a gente já havia falado ali em cima. Aqui é um pouquinho na prática, então, deixa eu tentar aumentar. Na prática, então, nessa região, nessa arcada, a gente tem um desdentamento anterior e a gente tem um desdentamento posterior de ambos os lados. Nesse caso, a prótese que a gente vai colocar aqui, ela é o quê? Dento muco suportada, porque aqui ela não tem um dente adjacente. Então, é dento muco suportada. Ela é classe 1. Por que classe 1? Porque ela é dento muco suportada e ela é bilateral. Modificação 1, porque além desse espaço, eu tenho essa área anodôntica na região anterior. Se ela é classe 1, então eu já tenho que considerar os dois espaços pertencentes à classe, tá? Porque para ser classe 1, são ambos os lados. E a modificação é baseada no extra, né? Que seria essa região anterior. Nesse segundo caso, eu tenho uma área desdentada nessa região e eu tenho aqui e eu tenho na parte posterior. Ela também é uma classe 1, porque é um desdentamento posterior, bilateral e modificação 2, porque existe a presença de 2 espaços anodônticos. Classificação 1, modificação 3. Então, a mesma coisa. Presença de desdentamento bilateral, dento muco suportado e a presença de 3 espaços anodônticos, levando isso a uma modificação 3. Classe 1, modificação 4, desdentamento bilateral posterior, então dento muco suportada,
e presença de 4 espaços anodônticos. Com relação a esse esquema aqui, então eu tenho um desdentamento nessa região posterior e um desdentamento aqui. Aqui eu ainda tenho a presença desse dente e aqui eu já não tenho. Então, percebam que a área desdentada, ela vai até o segundo molar e aqui vai até o primeiro molar. Então, essa área ela é considerada mais posterior. Então, a gente vai fazer a nossa classificação baseada nisso, tá? Então, classificação, classe número 2, aqui é porque ficou sobreposto. Classe 2, modificação 1, tá? Porque é unilateral, o desdentamento é unilateral, então dento muco suportada, e modificação 1, porque eu tenho um espaço anodôntico. Classificação 2 com modificação 2, então espaço dento muco suportado na região posterior e 2 áreas anodônticas. E isso vai prosseguir com a modificação 3, 4, que vai alterar apenas a quantidade de espaços anodônticos existentes. Eu estou falando isso de uma forma bem repetitiva porque é importante gravar essas informações. Então pode ser que fique um pouco chato de escutar, mas é uma forma que ajuda muito a aprender, né? Então, classe 2, a gente tem uma área posterior, unilateral, desdentada, dento muco suportada, e a quantidade de espaços é que vai determinar a minha modificação. Aqui, então, classe 3, por que classe 3? Eu tenho uma área desdentada nessa região e nessa região, na região posterior. Mas essas áreas, elas possuem dentes adjacentes. Se eu possuo dentes adjacentes, a classificação ela é 3. Então, ela não é mais uma prótese. Nesse caso, a prótese não vai ser mais dento muco suportada. Ela vai ser dento suportada. Classe 3 e modificação 1. Aqui o espaço anodôntico é maior do que esse, tá? Classe 2, modificação 2. Então, uma prótese dento suportada e 2 espaços anodônticos. Classe 3, modificação 3, o mesmo esquema, muda apenas a quantidade de espaços anodônticos, além dessa que a gente colocou na classificação. E por fim, a classe 4. Então, essa parte é muito interessante da gente conversar, porque a gente só considera que é uma classe 4 quando envolve a linha média e quando todos os dentes posteriores estão presentes. Se um dente posterior já não está presente, já não é uma classe 4, né? Porque a gente leva em consideração para classificar a região posterior. Então, aqui é uma classe 4 por conta desse desdentamento anterior, aqui também. E nesse caso que eu tenho a presença de uma área desdentada anterior e posterior, vai ser guiada a partir disso. Então, é uma classe 3, então, dento suportada. Modificação 1, porque eu tenho a presença de um espaço anodôntico além daquele que entrou na classificação. Nesse caso, espaço anodôntico anterior e posterior, mas é uma classe 2, então dento muco suportada e unilateral, modificação 1, porque tem um espaço anodôntico além desse que entrou na classificação. Opa! Aqui, então, são algumas, na prática, isso que a gente estava vendo ali nos desenhos. Então, é uma classe 1, porque desdentamento bilateral e sem dentes posteriores. Então, é uma prótese dento muco suportada. Classe 1, porque é bilateral. Classe 2, Classe 2. Oh, meu Deus. Deixa eu aproximar um pouquinho mais. Modificação classe 2, por quê? Eu vou considerar essa região
para minha classificação, porque nesse caso eu ainda tenho um dente aqui e nesse caso a minha área desdentada ela é maior. Então, classe 2, modificação 1, porque além dessa área unilateral, prótese dento-muco suportada, eu tenho do outro lado uma região anodôntica em que pode ser feita a colocação de dentes ou mesmo uma prótese fixa. Classe 3, modificação 2. Eu tenho uma região anodôntica na parte anterior e aqui na parte posterior. Então, eu vou levar em consideração o meu espaço mais posterior. Ela é classe 3 porque possui dentes adjacentes, então é uma prótese dento suportada, e modificação 2, porque além desse espaço que entrou na classificação, eu tenho 2 espaços anodônticos. Classe 2, modificação 1. Classificação 2, modificação 2. Então, é uma área que desdentada na região posterior, dento-muco suportada, unilateral, modificação 2, porque eu tenho 2 espaços anodônticos, além daquele que entrou na classificação. E aqui, por fim, a gente tem a classe 4. Então, eu considero a classe 4 quando envolve a região anterior na linha média e os dentes posteriores estão presentes. Bom, pessoal, esse foi o nosso primeiro estudo e eu espero que vocês tenham gostado.